Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Alexandre Moll e Vicente Cardoso. Boa noite para todos presentes. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande estarmos com vocês mais uma noite aqui nesta casa. Aos nossos amigos internautas, as nossas boas-vindas a todos, aproveitando essa sala de aulas, onde nessa noite estamos aqui na condição de facilitadores, a tentativa de respondermos as perguntas que já estão aqui sobre a mesa e demais perguntas que vocês poderão fazer durante a exposição. Então, fiquem à vontade, aproveitem a oportunidade, formule as perguntas e nós aqui, dentro das nossas possibilidades, vamos trabalhar as respectivas respostas. Então, para todos, desejamos a todos boas-vindas, um bom estudo, um bom trabalho, uma boa noite para todos. Nosso amigo Alexandre Moll está aqui conosco. Hoje vai participar da mesa bate-papo e, em seguida, ele é o orador da palestra das 20 horas. Boa noite, Vicente. É um prazer. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Posso começar ou você quer começar? Sim. Então vamos lá. Bom, para a gente abrir o nosso bate-papo aqui, a gente tem uma pergunta muito boa, onde a pessoa se pergunta assim: onde estava Jesus depois da sua morte na cruz e antes dele ressuscitar? Olha, naturalmente no plano espiritual, né? Se a gente crê que existe essa dimensão, que é a dimensão física, e se ele estava aqui quando encarnado, então, naturalmente, quando ele desencarna, ele volta aos páramos espirituais, às dimensões espirituais. Naturalmente, por ser um espírito de uma alta estirpe, né, que nós chamamos como espírito crístico, naturalmente ele estava em regiões crísticas, né, na mesma sintonia que ele naturalmente está ou estava. Mas, naturalmente, ele estava observando o que estava acontecendo aqui, porque os acontecimentos eram muito recentes, né? Ele sabia que iriam acontecer desdobramentos depois dos fatos, né? Então, naturalmente, ele estava atento e, segundo dizem, né, segundo diz as Escrituras, ele voltaria depois, alguns dias depois, aonde ele daria o testemunho da imortalidade da alma, naquele fenômeno que nós conhecemos muito bem, onde ele reaparece para os seus discípulos, né? Nessa reaparição, naturalmente, tem toda uma leitura filosófica muito forte, né? Que é, naturalmente, uma das bases do ensinamento cristão, que é exatamente a imortalidade da alma. Então, quando Jesus reaparece dentre os vivos, estando morto, né, ele dá esse testemunho que o espírito é imortal, né? O Espiritismo faz uma leitura de que esse reaparecimento, ele se dá não no corpo físico, naturalmente, que ele se dá no corpo espiritual, que ele mesmo falaria em outras oportunidades. Então, neste momento onde ele transita da morte física para o seu reaparecimento, na chamada ressurreição, ele naturalmente estava nas dimensões espirituais. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. Boa noite. Outra noite foi falado aqui sobre a hepatite alcoólica. Não estão enganados sobre a questão, sendo a hepatite uma doença virótica? Ora, pelo que nós sabemos, nós temos realmente a questão da hepatite virótica. Hepatite A, hepatite B, hepatite C. Mas nós temos também a hepatite alcoólica, que é aquela oriunda do uso exacerbado, indiscriminado do álcool. Então, a doença da hepatite alcoólica é justamente uma espécie de inflamação do fígado e acarreta o distúrbio da função do fígado. E certamente vai ocorrer, então, o que nós chamamos de hepatite alcoólica, porque nós temos também a questão o acúmulo de gordura no próprio fígado, que chama esteatose, que também é um distúrbio do fígado.
E nós temos a cirrose, que é uma consequência mais grave ainda do próprio fígado, que é oriundo justamente da questão da hepatite alcoólica, que vai culminar numa cirrose. Então, na verdade, existe a hepatite oriunda tanto da questão virótica, quanto também do uso indiscriminado do álcool. Então, na verdade, quando foi respondido aqui, não foi respondido errado. Talvez quem está formulando a pergunta não entendeu que a hepatite existe também esse outro lado, que é justamente uma inflamação do fígado, que é a hepatite alcoólica. Bom, muito bem. Chegou essa pergunta agora da noite. Nós vamos dar prioridade para ela. Sabe-se que o Evangelho foi escrito por terceira pessoa, traduzido por outras línguas, onde houve diversas alterações. Como saber se realmente o que ali está escrito foi dito por Jesus? É uma pergunta muito interessante, porque, de fato, né, nós nunca vamos ter certeza, porque são fatos históricos que estão revelados ali na literatura, né? E de fato foram escritos por terceiras pessoas, né? Jesus não escreveu absolutamente nada, ele vivenciou, né? Ele presenciou, ele vivenciou, ele deixou-se mostrar, mas ele não perdeu tempo em pegar papel e caneta, né? Seja lá o que fosse, para poder escrever nada. Assim como também Sócrates não escreveu nada, né? Platão ele registra a história de Sócrates. Então, os apóstolos de Jesus, eles registraram os acontecimentos de Jesus. E a gente vem saber que só 60 anos aproximadamente, com Paulo, né, é que veio à tona os ensinamentos de Jesus. Eu acredito que aí tem acontecimentos espirituais muito fortes em todo esse preparo da revelação do Evangelho, né? Aliás, o Emmanuel, em certa oportunidade, fala sobre isso. O tanto que a espiritualidade se movimentou no plano espiritual para servir mediunicamente as pessoas que vieram depois de Jesus e também, né, que conviveram com ele, para que elas relembrassem fatos, né, com detalhes, com riqueza de detalhes. É lógico que você passando do aramaico para o grego, do grego para o romano, do romano para o latim, do latim para o português, francês, inglês, você perde muitas coisas, né? Mas a essência do Evangelho, segundo diz Emmanuel, e eu naturalmente concordo com ele, a essência do Evangelho permanece viva no Evangelho, né? Quando Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele classifica o Evangelho em 5 aspectos, que ele chama de aspectos didáticos, né? As predições, os milagres, os atos comuns da vida de Jesus, as palavras que deram origem aos dogmas da igreja e os ensinamentos morais de Jesus. Então, o Kardec diz que, naturalmente, o que importa são os ensinamentos morais de Jesus. E esses ensinamentos morais, eles estão naturalmente registrados na essência do Evangelho. Por mais que tenha perdido nas diversas traduções, por mais que alguns copistas tenham colocado ali alguma coisa ou tirado alguma coisa, isso não tira a relevância e o caráter da natureza e da essência moral do Evangelho, né? O Espiritismo, o que ele faz? Ele vem trazer de volta, ele tenta trazer de volta essa essência do Evangelho. Quando a gente vai nas obras espíritas, nessa aqui que a gente vai trabalhar hoje à noite na palestra, em tantas outras obras, a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo tenta trazer de volta a essência do Evangelho, retirando dele esses caráteres dogmáticos, formalistas, ritualistas, que muitas vezes
obscureceram a essência do Evangelho. Mas mesmo assim, ele permanece vivo. Por quê? Porque ele é uma mensagem muito além da mensagem humana. A gente vai trabalhar isso na palestra, inclusive. O Evangelho, a própria palavra já diz, Evangelho. Evan é mensagem, Gélions é anjos, a mensagem que veio dos anjos. Então, por mais que os homens tenham interferido, de alguma sorte, nessa mensagem, a essência é divina, é espiritual. Então, ela permanece viva entre nós. Eu tenho aqui 3 perguntas voltadas pelo mesmo questionamento. Como podemos saber se estamos sob obsessão? O que uma pessoa que não é espírito pode fazer para se livrar dos obsessores? Como podemos ajudar uma pessoa obsediada quando ela não aceita que está e quando é de outra religião e não acredita? Bom, saber se todos nós somos obsediados é muito simples, porque todos nós somos obsediados. Em momento algum, nós aqui diríamos que nós não somos. Quando nós pegamos a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, fica muito claro. A pergunta é o seguinte: podem os espíritos influir sobre os nossos pensamentos e atos? A resposta foi: muito mais do que imaginais. De comum são eles que vos dirigem. Agora, falou espíritos em linhas gerais. Como o nosso mundo aqui é um mundo de expiação em provas, onde o mal ainda predomina sobre uma maioria, então certamente todos nós aqui somos passíveis de estarmos obsediados. Por quê? Porque todos nós aqui tendemos vícios, mazelas, maus costumes. Todos nós aqui ainda não estamos vivenciando o Evangelho de Jesus na íntegra. Razão pelo qual nós estamos ainda na condição de um mundo de expiação em provas. Estando nós nessa condição, somos criaturas ainda em condições inferiores na evolução. Na definição de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, sobre a questão da obsessão, ele coloca que a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores que se retratam. Então, se eu disser para vocês aqui agora que eu não sou obsediado, esse verbo aqui agora, eu não sou obsediado, já é indício de que eu estou sob a obsessão, a chamada fascinação. Porque na fascinação a gente acredita não estar obsediado. Nós somos iludidos a não admitir o processo obsessivo. Eu, obsediado? De jeito nenhum. Isso já é o quê? Indício muito forte que você está obsediado. Agora, o que uma pessoa que não é espírita pode fazer para se livrar dos obsessores? Então é o seguinte, o que dá asa à obsessão chama imperfeição moral. Capítulo 23 do livro dos Médiuns. O que dá aso, quer dizer, o que dá guarita, o que permite instalar o processo obsessivo é nossa imperfeição moral. Então, como se livra? Buscando então a nossa renovação interior, a nossa transformação, a nossa conversão, quer dizer, a nossa elevação moral. Certamente aí, porque o que atrai os maus espíritos, certo? É a condição nossa. O problema não está nos obsessores. A questão não é os obsessores. A gente quer culpar eles. O problema é nós, obsediados. Nós que somos a problemática. Se nós não fôssemos pessoas viciadas, maledicentes, tendenciosas ao mal, nós não atrairíamos para o derredor de nós espíritos da equivalência nossa condição moral. A pergunta 467 do Livro dos Espíritos é muito clara. Podemos ficarmos livres dos espíritos que nos arrastam para o mal? Sim, se nós cuidássemos dos nossos desejos e de nossos pensamentos. Então vejam nós aqui agora, que nós atraímos esses espíritos pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos. Então, quer dizer, pelos desejos nós concitamos, que nós convidamos a eles. Pelo pensamento nós o atraímos em derredor de nós. Aí,
que devemos fazer então? Atraímos os bons espíritos. Atraindo os bons espíritos, certamente esses inferiores atrasados se afastarão. Não serão convidados ao banquete. Agora, como podemos ajudar uma pessoa obsediada quando ela não admite que está, e quando o outro, é de outra religião e não aceita? Ora, quando uma pessoa realmente não quer, não tem jeito. Vocês conseguem fazer alguém que não quer? Vocês são capazes de forçar alguém a admitir, aceitar uma coisa que não quer? Vocês conseguem fazer isso? A gente não consegue. A gente, se der conta de mudar a gente, somente a gente, já é o bastante. A pretensão de mudar o outro, a gente não vai conseguir. Porque o outro é outro. Agora, o que nós podemos fazer nesse caso aqui? Oração. Vibrações por ele, o tempo todo. Para que com o tempo, a oração que nós estamos fazendo, as vibrações dela possam tocar ele, essa pessoa endurecida, recalcitrante, certo? Rebelde, que não admite, não aceita, não quer. Quer um milagre? Milagre não existe comumente. O milagre existe na acepção da palavra, o admirável, certo? O extraordinário. Porque a ciência faz milagre a todo instante. A medicina faz milagre todos os dias, mas na condição científica, e não na condição popular, certo? Ou teológica, o milagre. Então vejamos nós, para essa pessoa que não aceita, não admite, e é de outra religião e nem aceita a doutrina espírita, para ela devemos fazer muitas orações, muitas vibrações em benefício dela. É só, por enquanto. Boa noite. Gostaria que explicasse sobre os milagres. Hoje em dia, os milagres hoje em dia, pois não consigo acreditar que Deus faça milagres. Acredito em um Deus justo, misericordioso. Estou errada? Quem sou eu para dizer que você está errada, né? Mas, de fato, dentro da concepção espírita, milagre seria alguma coisa que está fora das leis da natureza, né? Alguma coisa absurda, alguma coisa que derroga qualquer lei. E nesse aspecto, nós também espíritas não acreditamos, não. Então, nesse aspecto, eu acho que você está certa, sim. O que nós chamaríamos de milagres são coisas que naturalmente nós ainda não conseguimos explicar, né? São fenômenos naturais que nós ainda não conseguimos explicar. Por exemplo, se você acendesse um isqueiro, né, há 200, 300 anos atrás, as pessoas diriam que você está fazendo um milagre, né? E então tem coisas que a natureza a própria ciência vai descobrindo e a gente vai entendendo. Os fenômenos espirituais que nós costumeiramente chamamos de milagres, né, como é a própria ressurreição do Cristo, a doutrina espírita vem dizer que esses fenômenos têm todos eles uma explicação racional, mesmo que nós ainda não consigamos explicar. Tem um livro chamado A Gênese, que é o 5º livro da codificação espírita. É o 5º, né? O 5º livro da codificação espírita, tem um capítulo chamado Milagres, exatamente para tentar compreender os chamados milagres que estão colocados na Bíblia e em outros acontecimentos, né? Então, as aparições, inclusive a gente vai trabalhar hoje na palestra, a aparição, a transfiguração no Monte Tabor, né? Onde o espírito de Moisés e Elias teriam aparecido. Esse é um fenômeno mediúnico. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe as chamadas tábuas da lei, né? Os 10 mandamentos, também, segundo a gente compreende, é um fenômeno mediúnico, né? A aparição de Nossa Senhora em Fátima, se é que ela aconteceu, e eu acredito que tenha realmente acontecido, é um fenômeno mediúnico, um fenômeno de materialização. Então o Espiritismo vem tentar explicar alguns fenômenos até então incompreendidos. E aquilo que nós ainda não compreendemos, eles têm uma explicação racional, mesmo que a ciência, nesse momento, não consiga nos esclarecer. Então,
Se existe um milagre, é no sentido filosófico, no sentido semântico, né? Por exemplo, a existência humana, você pode chamar que é o milagre de Deus, né? As nossas vidas, os acontecimentos das nossas vidas, a reencarnação, as nossas relações, são milagres, né? Porque são coisas tão belas, tão divinas, tão inexplicáveis, né, nesse ponto de vista filosófico, que nós podemos também, em alguns aspectos, dizer que são milagres neste sentido que eu estou dizendo, no sentido semântico, né? Agora, no sentido empírico, eu concordo com o que você colocou. Realmente não existem. O milagre, ele pode ser considerado em 4 aspectos diferentes. O milagre no sentido teológico, o milagre no sentido popular e acadêmico. Esses 3 sentidos do milagre é considerado uma derrogação das leis divinas. O que a doutrina espírita não admite, que as leis divinas não podem ser derrogadas. E o milagre no sentido científico. Esse que a doutrina espírita acredita e apoia. É esse pelo qual é o fenômeno fundamentado em fatos. Fatos incontestáveis. Esse sim. É o fenômeno que eu citei ainda há pouco. É aquele fenômeno que a medicina, todos os dias, pelo seu avanço, pela sua conquista científica, ela trabalha em cima de erradicar na face da terra as patologias. É um milagre. Porque a palavra milagre vem de miraculo, quer dizer, admirável. É aquilo que nós admiramos, aquilo que nós consideramos algo que não derroga as leis naturais, segundo a opinião espírita. Por isso que temos que ver, o Alexandre colocou, buscarmos no livro A Gênese, estudar um pouco mais sobre a questão do milagre, quando é realmente uma derrogação das leis divinas, o que nós não admitimos, não concordamos. Mas no sentido de você conhecer uma lei e ver que essa lei funciona e que o fenômeno está de posse da mesma lei, a lei natural. Tem uma pergunta aqui: o que devo fazer quando o espírito vem conversar comigo? Devo ajudá-lo ou pedir que ele vá embora? Ora, os espíritos às vezes conversam conosco o tempo todo. A gente que não dá ouvido a eles. Quantos que são aqueles que sopram em nossos ouvidos? E a gente às vezes não dá a menor para eles. Se houver algum caso de for um fenômeno ostensivo, de uma entidade vir conversar com você, converse com ele. Você é capaz de realmente poder conversar com ele? Converse, por que não? Você vai mandar ele embora, ele quer conversar com você. Você manda ele embora, ele vai bater na porta de novo, outro dia. Então é o seguinte, quando alguém bate nossa porta, nossa casa, pedindo ali uma ajuda, uma orientação, um socorro, a gente bate a porta na cara dessa pessoa? Ou a gente abre a porta e põe ela para dentro da nossa casa e conversa com ela? Assim também são os espíritos. Se eles querem conversar com a gente, vem de bom grado, conversemos com eles. Não mande embora não, porque às vezes ele está precisando de uma orientação, de uma ajuda, de um socorro, de uma opinião. Ele está desorientado, ele não está sabendo o que está acontecendo com ele. Se ele aproximou de você e quer conversar com você, e se você pode ouvi-lo, entendê-lo, e você pode respondê-lo, por que não respondê-lo? A menos que você não saiba respondê-lo, que você não tenha argumentação para o quê? Orientá-lo, responder as perguntas formuladas por ele. Aí convém que você deixe para outro poder fazer isso. Mas não perca essa oportunidade não, de poder realmente comunicar com essas entidades que às vezes aproximam de nós. Quantas vezes pensamentos batem em nossa cabeça, que são eles que estão soprando em nossos ouvidos, pelo pensamento, pedindo uma opinião, pedindo uma orientação, pedindo uma ajuda, e nós vamos negá-los? Não. Cadê a nossa caridade? A nossa atitude de fazer o bem aos outros. E fazer o bem aos outros não é somente os encarnados, não. Agora, com ele você pode fazer uma oração, convidar a ele uma atitude de oração naquele momento ali. Quem sabe está precisando de um ouvido
para ouvi-lo, para que ele possa realmente tirar dele aquilo que está represado em seu íntimo. Então, há uma preocupação muito exacerbada de muitas pessoas querer vir para as reuniões mediúnicas das casas de espíritos para poder conversar com os espíritos. E, no entanto, eles estão em derredor de nós em todo lugar, em toda parte. Em nosso reduto doméstico, pelas ruas, em nosso trabalho. E se surge essa oportunidade de poder conversar com eles, converse. Né? Diga para ele que você sabe, que você é capaz de poder orientar e mostrar a ele o verdadeiro caminho a ser seguido por ele. Não perde essa oportunidade, não. Não mande embora, tá? A menos que ele venha te perturbar. Se ele vem te perturbar, você convida ele, então, à atitude da oração. Vamos rezar, irmão. Vamos rezar, amigo. Vem cá. Nós dois aqui agora vamos entender pela oração. Aí, se for de bom grado, ele vai admitir. Se não for, ele vai afastar. Então, quer dizer, a oração também é uma conversa. É uma conversa que há entre nós e o Criador. Certo? A oração você pede, você agradece e você é capaz de louvar também as graças recebidas. Né? Louvar o Criador. São 3 coisas. Então, se houver essa possibilidade, faça com ele uma oração. Certamente ele vai aceitar de bom grado. Muito bem. Bom, tinha um tempo que eu não vinha aqui no Perguntas e Respostas e eu pude notar aqui como que melhorou, né, o grau das perguntas, né, Vicente? Isso é sinal de que a proposta da casa, ela está sendo bem absolvida, né? Tem uma pergunta aqui que a pessoa coloca assim: já cansado de escutar que Jesus morreu por nos salvar, eu me sinto culpado por isso, de sua morte. Qual a verdadeira missão de Jesus? Uma excelente pergunta. Eu também concordo com você. Eu também não acho que Jesus veio nos salvar, não. Nesse contexto assim de... Ele vai pegar o Roberto e vai tirar todos os pecados do Roberto e transformá-lo num espírito de luz, né, Roberto? Porque senão ele estaria interferindo no nosso processo de evolução. E ele jamais faria isso. Se você pergunta aqui qual que é a verdadeira missão do Cristo, na minha opinião, é de educador. Ele é um mestre. O que é o mestre? Qual que é a diferença do mestre para o professor? Né? Professor eu sou, né, Roberto? Mas mestre é aquele que vivencia aquilo que ensina. Eu, particularmente, estou longe de viver aquilo que eu ensino. Jesus não, ele ensinava e ele vivenciava. Então ele é um mestre por excelência. Então ele veio ensinar, ele deixou se mostrar, ele viveu. Eu sou desse jeito. Quem quiser se salvar, ele deixou em aberto, ele não obrigou, não. Quem quiser se salvar, ou seja, melhorar, evoluir, pegue a tua cruz, a tua, não a dos outros, e siga-me. Ou seja, segui-lo no caminho que ele ensinou, os passos que ele deu. Ele falou: olha, o caminho é aquele, a estrada é essa. Se você quiser se salvar, você me segue. Se não quiser, você fica por aí batendo a cabeça, como a maioria de nós estamos batendo a cabeça. Então, esse contexto religioso, piegas, né, que eu respeito naturalmente, porque ele é consequência de uma construção cultural, histórica, esse conceito de que Jesus vai salvar os meus pecados, interferir no meu processo, eu não concordo também não, eu penso igual você. O meu pecado, os meus erros, as minhas imperfeições, têm que ser trabalhadas por mim mesmo. Um professor ensina um aluno, né? Ele vai ensinar, e o aluno, se ele aprender, ele passa de ano. Por que a nossa educação está nesse patamar que nós estamos hoje? 119ª colocação da pior educação do mundo. Porque nós interferimos no processo pedagógico, porque alguém chegou e falou assim: não, o aluno é vítima, tadinho, passa ele de ano. Isso não pode acontecer. E nós estamos formando verdadeiros legiões de ignorantes, porque cada um tem que conquistar, através do seu esforço, do seu estudo, conquistar o seu conhecimento. E na hora da prova, que é o que nós estamos fazendo aqui, mundos de provas e expiações, nós estamos sendo provados, não é isso, Roberto? Se você não aprendeu, amigo, você toma bomba.
E você vai repetir de ano. Agora estão chegando para os alunos, não, você tomou bomba em tudo, mas eu vou te passar, tadinho, né? E aí nós estamos com esse processo caótico na educação brasileira. Ele é reflexo de pessoas imaturas que chegaram e disseram, não é assim, vamos ajudar, vamos passar do jeito que der. E não é assim. A lei divina não perdoa, não. Ela não pune, ela não é má, ela é educativa. Então eu acredito que Jesus tenha tido também, naturalmente, tem essa proposta. E o Espiritismo, ele chega e revela isso. Só que isso muitas vezes causa estranhamentos, né? Porque a gente está acostumado com uma cultura tão piegas, né? Que alguém vai vir e vai pegar os nossos problemas e resolver para a gente. Não vai, não. Pegue a tua cruz, arrasta a tua cruz e siga-me. Aí sim você vai passar de ano. É o que eu penso, né? Essa questão de salvação é uma questão judaico-cristã. Ela não pertence realmente ao contexto doutrinário. A doutrina espírita não admite a questão da salvação. A doutrina espírita, ela admite e propaga a ideia da educação. A questão é o seguinte: tome sua cruz e siga-me, quer dizer, redime-se. Redimir-se é aceitar. Aceitar que você é causa e objeto do sofrimento. Aí você aceitando que você é causa e objeto, aí coloca você na condição de resignação. Resignar-se. Resignar, às vezes, é muito mal falado aqui na tribuna espírita. Resignação quer dizer a ação de ressignificar as atitudes. Resignação é novas atitudes. Então, quando Jesus nos concita, tome sua cruz e siga-me, quer dizer, redime-se, aceita a sua imperfeição moral, tá? Mas faça o seguinte, ressignifica as suas atitudes. E nesse ressignificar as suas atitudes, é essa caminhada, quer dizer, até Ele. Por isso que nós precisamos buscarmos a nossa redenção espiritual e a nossa resignação, o que não é fácil. Pode uma pessoa alcoólica que morre nos atormentar, familiar? Ou não? Faz nos embebedar? Se nós soubéssemos o quanto os vícios, em linhas gerais, atraem os maus espíritos, a pergunta aqui já é a resposta. Pode uma pessoa alcoólica que morre? O que vocês acham? Uma pessoa que é alcoólica aqui e morre o corpo? A gente não morre, morre o corpo. O vício não é do corpo, o vício é da alma. Porque o vício é oriundo do egoísmo. O egoísmo é oriundo do orgulho, certo? Então vejamos nós que todas as paixões humanas são oriundas do egoísmo. Então certamente, se somos uma pessoa viciosa, é nós que somos viciosas. Não é o corpo. O corpo tem a dependência física, mas a alma tem a dependência psicológica. É essa que remonta o túmulo. É essa que vai com a gente. Então o alcoólatra aqui, o alcoólico que é diferente, porque o alcoólatra é aquele que idolatra. O alcoólico é aquele que é doente. Morre o corpo. Doente, certo? É enfermo, é a alma. Continua enfermo. Então certamente ele vai continuar vicioso. Ele vai buscar aonde? Saciar o seu vício. Naqueles que têm o hábito de poder se alcoolizar, de poder beber. Aos amigos que ele deixou aqui, aos parentes, familiares, os quais ele deixou, certo? Ele vai poder atormentar? Vai. E muito atormentar. Porque ele acredita poder beber através dele, das pessoas. André Luiz comenta em suas obras, inclusive no livro A Vida Eterna, ele comenta que nós somos taças vivas, copos vivos, copo. Quando a gente bebe, eles bebem com a gente. Quando a gente faz assim, se você pudesse ver naquele momento ali, ele pega a boca dele e coloca na tua boca, beberrão. Você que está ali, ó,
que gostosura. Ele está botando a boca dele na tua boca, para inalar o seu hálito, acreditando poder extrair de você aquilo que sacia o anseio dele, o vício dele. E para o contentamento dele, ele se satisfaz. O pior é isso. O que faz você então beber uma caixa, 2 caixas, 3 caixas de cerveja e falar assim: eu sou bom, eu bebo, não fico nem um pouquinho tonto aqui, ó. É claro, evidente. Você está bebendo para você, para mais uma legião. Dezenas dele estão com você ali compartilhando. Oi, sai daqui agora deixa eu colar minha boca nele. Oi, sai daqui, deixa eu agora. É uma disputa de quem vai beber com você. Pode, isso acontece com muita frequência. Podemos ficarmos livres dos espíritos que nos arrastam ao mal, se cuidar dos nossos desejos e pensamentos. O desejo, você está sentado aqui agora pensando: Vicente, termina aí, porque o Alexandre vai vir ainda, e eu estou doidinho para ir embora, porque eu estou numa secura. Nessa terça-feira eu não tomei nenhuma até agora. Mas eu vou passar lá em cima, e vou tomar 1, 2, o quê? Mais alguma coisa. A atitude sua que agora já o declarou e já o concitou ele, que daqui a pouquinho vai estar sentado lá fora no passeio te aguardando. Você vai sair daqui, ele vai sair junto com você, e vai te instigar: um bebê, e você vai beber com ele vai beber com você. E isso é na bebida, é no cigarro, é na droga, é na alimentação, na comida, é no sexo, é na maledicência, é em tudo. Tomemos o cuidado. Nós somos presas fácil dos obsessores, tá? Em todo aspecto. Bom, eu ia até tomar um vinho nesse final de semana, eu desisti, Roberto. Depois dessa. Você fala assim: quer vir? Vem. Eles vêm. Bom, está chegando muita pergunta boa aqui. Eu vou adiantar 2, porque senão não vai dar tempo de respondê-las. Por que não há, com tantas frequências como antes, os casos de materializações em casas espíritas ou em estudos? É uma excelente pergunta. Nós estamos numa outra fase, né? A gente estava no momento, logo quando da revelação espírita, ali pelos idos de 1857, mais ou menos, 1850, as revelações espirituais, elas acontecem em todos os momentos das nossas vidas, inclusive neste momento aqui. Mas tiveram momentos históricos, né? E a gente vai até ver isso na palestra, inclusive, aonde essas revelações espirituais, elas foram mais comuns, mais intensas, porque o homem ainda precisava desse choque, ele precisava de revelações, né? E aí, com o passar do tempo, nós entramos numa nova era, que é a era do espírito, a era da intelectualidade, a era da razão. Neste momento é que a doutrina espírita se estrutura a partir de uma base filosófica e religiosa muito bem construída, né? Então nós vamos ver ali pelos idos de 1840, 1890, nesse intervalo aí de 50, 60 anos, a aparição de diversos médiums de uma qualidade impressionante, isso no mundo inteiro. Nós vamos ver no Brasil, nós vamos ver o Peixotinho no Brasil, o Chico Xavier, né, que é considerado talvez um dos maiores médiuns de todos os tempos, né? A obra literária do Chico Xavier é fabulosa, ela tem 419 livros. Aí nós temos na Inglaterra a Florence Cook, nós temos a escola da Royal Society, né, que observou e estudou os fenômenos espirituais, e naturalmente teriam que ter bons médiuns para fazer esses estudos, né? Nós vamos ver Daniel Douglas Home, que era chamado de rei dos médiuns, né? Daniel Douglas Home, que dizem, né, que teria sido o Divaldo Franco, né? Não tenho certeza disso,
e foi objeto de estudo, né, dos ingleses, com William Crookes e tantos outros observadores. Nós vamos ver nos Estados Unidos os irmãos Davenport, vamos ver a família Fox, que deu início ao fenômeno do espiritismo, né, que aconteceu em Reddsville. As três irmãs, Kate Fox, Leah Fox e Margaret Fox, foram fenômenos espirituais estrondosos que aconteceram. Nós vamos ver na Itália a famosa escola italiana de médiuns, né? Dentre elas Eusapia Paladino, que fazia coisas do Arco da Velha, né? E nós vamos ver na França as irmãs Baudin, Julie e Caroline Baudin. Nós vamos ver irmãs Tufo e tantas outros médiuns que contribuíram para a revelação das obras espíritas do ponto de vista literário, do ponto de vista filosófico. Mas enfim, aí nós viemos para o Brasil, pelos idos de 1920, 1930, nós vamos ver também a encarnação de vários médiuns espetaculares. Por quê? É no momento em que o espiritismo tentava se estruturar. Então, nós precisávamos de impactos, precisávamos de fenômenos. Então, vários fenômenos aconteceram em Pedro Leopoldo, aqui em Uberaba, em outras regiões de Minas Gerais e do Brasil, que eram fenômenos de despertamento, porque senão ninguém ia à casa espírita. Hoje vocês vêm aqui na casa espírita, não para ver fenômeno mais, vocês vêm para ver o quê? A literatura, a base, a inteligência, a racionalidade, a filosofia espírita, né? Vocês vêm em busca de conhecimento. Em outros momentos, as pessoas iam em busca de materialização, de fenômenos. Era uma época de chamamento. Agora chega, né? Porque nós vamos ficar a vida toda mostrando para os outros que existe o mundo espiritual, que existe o fenômeno. Os fenômenos continuam acontecendo. Nós temos reuniões mediúnicas aqui, que são fechadas, porque existe todo um contexto de segurança, né, e também de sigilo, que acontecem os fenômenos espirituais aqui quase que diariamente. Mas são coisas que demandam, como eu disse, segurança, demandam respeito. Enfim, são momentos em que nós precisávamos do despertamento dos fenômenos. Agora a gente não precisa mais. O que a gente precisa agora é do conhecimento. O conhecimento levar à prática. E Vicente, se você me permite, eu vou só adiantar mais uma aqui, tá? Que chegou essa noite, eu vou tentar ser breve. Por que entender que o nosso perispírito tem a mesma aparência que o nosso corpo espiritual? Essa aqui é uma pergunta mais complexa, mas eu vou só resumir. A gente entende que esse corpo espiritual, a gente tem o corpo mental, o corpo espiritual, são nomes, né, gente? Precisa nomear as coisas. Corpo mental é um ralo energético que envolve o próprio espírito, segundo palavras do André Luiz. Esse corpo mental projeta um corpo perispiritual. Esse corpo perispiritual, ele é a consequência de milhares e milhares e milhares de anos da criatura, cada uma de nós aqui. Esse corpo espiritual, ele é a plataforma do corpo material, né? É o que nós chamamos de perispírito. Peri, em torno do espírito. Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual mesmo, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Se tendes o corpo animal para a manifestação da vossa carne, tendes o corpo espiritual para a manifestação do vosso espírito, né? E os antigos chamavam de Poseidon, os egípcios chamavam de Ka, são várias terminologias, mas tudo para dizer que existe um corpo espiritual. Ou seja, esse corpo espiritual, ele sobrevive ao fenômeno da morte física. Morreu, desencarnou a matéria, o corpo sobrevive. E segundo dizem, quando nós nos apresentamos ao mundo espiritual, nós apresentamos com uma aparência perispiritual muito semelhante àquela que nós estávamos aqui. Por quê? O corpo mental é que alimenta a estrutura do corpo perispiritual. Então minha mente ainda crê que eu ainda estou com essa aparência, né, Vicente? Por isso que o Vicente falou, o alcoólatra quando desencarna, ele vai para a dimensão espiritual, não tem passe de mágica, opa, pum, agora eu sou santo. Não, ele vai com a mentalidade que ele ainda é um alcoólatra, né? Assim, com todo respeito. É por isso que nós precisamos muito trabalhar essas questões do comportamento, né? As questões dos vícios por causa disso. Então,
A gente entende que quando a criatura vem do plano espiritual para o plano físico, ela projeta mentalmente a sua aparência espiritual no novo corpo que se está formando. Os pais oferecem o material genético, e vão oferecer, por exemplo, definição de cor de pele, estatura e alguns aspectos característicos da nossa raça, né? Mas a mente do espírito é que imprime nele os seus detalhes. Por isso que alguns nascem com alguns defeitos congênitos, alguns nascem com algumas anomalias, que são consequências naturais de experiências de outrora que ficaram ainda, né, plasmadas, registradas na mente do espírito. É isso que a gente entende. Bom, nosso tempo esgotou. Agradecemos a presença, o carinho de todos vocês. Acreditamos podermos, assim, atender em parte a expectativa de muitos de vocês. Agradecemos também a nossos amigos internautas, na oportunidade de poder nos ouvir. E que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, estenda as suas mãos sobre todos nós. Tenhamos todos nós uma boa noite, uma boa palestra com o nosso amigo Alexandre Moll. Obrigado.